Esse aqui é um dos livros polêmicos, né? E ele causa aqui um duplo sentimento, tá? Esse aqui é outro livro, inclusive, que eu tenho minhas ressalvas com ele. Perdão, Dona Conceição. Conceição Evaristo, musa, diva, podia ter sido utilizada, inclusive, também lá no Enem, afinal de contas, ela publicou 70 anos, né? A primeira publicação dela é aos 70 anos de idade. E aqui o que a gente vai ter no Canção para Ninar Menino Grande é efetivamente o seu conceito de escrevivência colocado na prática, né? Para quem não sabe, ela cunhou esse termo, ela desenvolveu esse conceito, que é a escrevivência não é a escrita de si, porque esta se esgota no próprio sujeito, ela carrega a vivência da coletividade. Então, não é uma história sobre uma pessoa, apesar de que nós temos ali o Fio Jasmin, que é o personagem central da história. Mas a história não é sobre o Fio Jasmin. A história é sobre essa coletividade, sobre o grupo de mulheres que rodeiam, que estão ali à volta desse homem. Tá? Esse livro também é contemporâneo, foi publicado em 2018, tem uma discrepância da primeira edição para a segunda e para as próximas edições. Ela fez algumas modificações, então se você vai fazer a leitura, procure a versão mais atual, inclusive a primeira versão, a primeira edição, acho que nem tem mais para vender, mas tenha atenção a isso, porque ela vai fazer algumas modificações e é muito provável, né? Tudo indica que a FUVEST vai utilizar essa versão reformulada. Então dá Tá? uma olhadinha se aquele que tu encontrou no sebo. No sebo, na biblioteca da escola, se é essa versão já reformulada que ela desenvolve. A gente vai ter aqui 3 personagens centrais, especialmente o Fio Jasmin, que é um homem. Todos os personagens são negros, tá? O Fio Jasmin é um homem muito bonito, um príncipe, um lorde, um sedutor, um homem irresistível. É o tipo do homem que ele chega perto, toda mulher se derrete e ele consegue todas as mulheres, mesmo as mais difíceis, mesmo aquelas que já tinham dedicado sua vida a Deus, a não vou nunca ficar com ninguém, todas caem na lábia dele, ele nem precisa nem falar muito, ele só chega perto, as mulheres já se tremem todas e já ficam com ele. Opa, eu. Tá? Ele é o cara, tá? Casado com Pérola, presta atenção Os na nomes? escolha dos nomes, ele é o Fio, Pérola Maria, que é a escolhida, é a esposa dele, é com ela que ele vai ter os filhos, né? Os filhos oficiais, ditos oficiais. E ela, aqui a gente vai ter quase que o conceito da sororidade também, porque ela não vai brigar com essas amantes que o Fio Jasmin tem. Ela, inclusive, nem vai procurar por essas mulheres. Algumas ela vai conhecer, mas ela nem vai dar muita bola. Porque a Pérola Maria, ela tem algo aqui que é muito complexo e que é muito difícil, inclusive, acho assim, muito potente o que a Conceição Evaristo faz aqui, que é o sentimento da maternidade. A Pérola, ela gostava de ter filhos, ela queria ter filhos. Então, assim, não importava muito se o Fio Jasmin ficasse ou não ficasse, tivesse outros filhos. Ela tinha um prazer quase que orgásmico em ter esses filhos, em gerar, em estar grávida. O momento da gravidez para ela era muito prazeroso. Parir esses filhos não era um sofrimento, era muito prazeroso. E aí eu digo que é potente porque eu acho que ela podia ter desenvolvido um pouco mais isso. Mas é um sentimento que é difícil de ser explicado, é algo que é muito individual, mas além disso é um sentimento que perpassa, e aí vamos voltar para o conceito de escrevivência, ele não se encerra na Pérola Maria, porque as outras mulheres acabam também por ter esse desejo de, no momento que estão ali apaixonadas por esse homem, o estalo seguinte é: eu quero dar um filho a ele, eu quero ter um filho dele. Eu não quero ter um filho de qualquer homem, eu quero ter um filho dele. É como se para a mulher, dentro dessa coletividade, a consolidação do amor
ela acontecesse a partir do filho. Tem o filho, é como se fechasse ali um ciclo do casal, tá? Isso vai aparecer seguidas vezes. A Juventina é uma dessas mulheres e é a narradora também, a que vai nos contar aqui quem são essas mulheres. Nós não vamos ter aqui questões ligadas a racismo, a pobreza, a miséria. Não vai ter isso aqui, tá, gente? Esquece, não tem isso. Nós estamos acostumados a ler narrativas escritas por pessoas negras e normalmente, né, a gente tem essa dureza nos relatos, o que é válido, né? A gente tem aí a própria Conceição Evaristo com Olhos d'Água, que é um livro que todos os contos vão tratar dessa violência contra os negros, do racismo e da pobreza e da miséria e desse lugar em que se os colocam, aqui nesse livro não tem isso, né? O que a gente vai ter aqui são as complexidades do ser humano. A gente vai ter aqui a masculinidade, que é uma masculinidade, inclusive, forjada pelos brancos. Então, a ideia do príncipe, a ideia do homem que conquista todas as mulheres, que por onde ele passa, ele vai conquistar, ele é irresistível. Então, essa masculinidade vai ser abordada. Essa reprodução dos padrões hegemônicos. Então, essa ideia do homem que domina, que é o provedor, como se diz, né? Então, esse elemento vai aparecer aqui. A gente ainda vai ter toda a questão da relação do amor, dos afetos, de como essas mulheres elas se colocam indefesas ou entregues, né? Utilize o adjetivo que achar melhor, mas elas, no momento em que elas estão com ele, elas estão só com ele. É o amor pelo amor, é o sentimento pelo sentimento. E aí a gente tem as relações de poder, porque ele acaba exercendo um poder sobre elas. Quando a gente está fazendo a leitura desse texto, é muito fácil a gente ficar com raiva do Fio Jasmin. É muito fácil a gente achar o Fio Jasmin um macho tóxico, né? É muito fácil. Mas na verdade o que está acontecendo ali é uma reprodução de um comportamento que ele foi ensinado. E isso fica muito claro quando a gente entra no quesito memória. Então, quando ele começa a rememorar, quando ele começa a pensar em quem ele era, de onde ele veio, por que ele está dessa forma, ou quando as mulheres começam a reconstruir a história dele, isso acaba ficando muito claro. Ele está, na verdade, reproduzindo um comportamento que lhe foi ensinado. E foi ensinado por quem? Foi ensinado pelos brancos. E aí a ideia do príncipe encantado. Tá? Voltando ainda no conceito de escrevivência, a gente vai ter aqui a sororidade entre essas mulheres, porque elas não vão ser rivais. E isso aqui é muito interessante, é muito bacana. Por quê? O padrão dele é sim copiar essa ideia do príncipe sedutor, mas elas não vão rivalizar, elas não vão disputá-lo. Especialmente a Pérola Maria ali, que é a esposa. Não há uma disputa, elas simplesmente aceitam. E é uma forma de uma complexidade das mulheres que não é retratado nos textos hegemônicos, nos textos canônicos, quantas vezes Eu a já ia gente falar vê, agora isso, tipo, pô, não vai ter uma rivalidade não feminina, tem rivalidade feminina, sabe? Pô, não tem. é o que mais dá, dá bafafá, Dá dá bafafá, lucro. né? Então, as mulheres se pegando lá no banheiro, né? Ah, ele vai ficar comigo. Não Ah, tem isso aqui, tá, gente? Não, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar um macho tóxico. chique. Mas as mulheres, elas não vão ter esse Essa eu acho que é comportamento. a diferença de um livro escrito por uma mulher, É né? exatamente uma mulher negra que foi empregada doméstica, que se fez pela educação. Então, assim, é diferente. Então, a gente vai ter aqui o contraste, né? A gente vai ter esse perfil que é do. Não, nós não vamos ter, na verdade, perdão, nós não vamos ter esse perfil de miséria, de violência de raça. Isso não vai aparecer, você não vai encontrar isso aqui. Então, nesse quesito, ele é um livro bem mais leve, bem mais tranquilo de se ler, porque a gente não vai ter isso, mas ao mesmo tempo a gente vai ter o comportamento dos negros embranquecidos.
que é essa reprodução de uma narrativa pré-existente, especialmente a que tem poder, que é a narrativa hegemônica dos brancos. Certo? Certíssimo, a Giovana falou. Esse livro é muito interessante e a Ariadne falou que quer muito ler esse livro porque achou a cara dela. Então, já te botei na mão, inclusive. Tá aí, ó, se quiser. Aí, Inclusive tá contigo, não tá não? não tá contigo esse livro? Não, eu acho que não tá, acho que tá lá na Todo Saber. Ai, ai. Mas é. E é curtinho, gente, um livrinho curtinho. Ele, de novo, não é um livro fácil, tá? Nenhum desses livros é fácil. Você começa, você vai ficando incomodado. E esse estranhamento, vai te mobilizando por caminhos que talvez você não fosse naturalmente. Então, aqui tem um mérito, sim, da FUVEST de trazer esses textos que são diferentes, mas ao mesmo tempo, aí eu já não sei, entendeu? Se ao alto dos 16, 17 anos, os nossos jovens têm essa maturidade para acessar certas complexidades. Mas está valendo. Tá valendo, não tem que fugir não. Tem brio, vai ler, vai estudar, vai buscar a crítica, vai assistir aos vídeos, vai se apropriar disso, porque tu vai te enriquecer com certeza e vai parar de ficar lendo livro exatamente tudo igual, mesma historinha, a rivalidade feminina, o cara que é o sedutor, nanana. Você vai, ou só vou ler história de negro que tá se ferrando, que sofre, tá. A própria Dona Conceição escreve isso. O meu livro favorito da Conceição Evaristo é um livro chamado Becos da Memória. No Becos da Memória, ela vai contar sobre uma favela que é retirada, não é uma favela, é uma comunidade que sofre um processo de favelização e depois vem a urbanização e eles precisam ser retirados dali. É um livro absolutamente violento, triste num nível absurdo, mas é de uma poesia, é belíssimo, assim, é uma poética incrível. Então, assim, neste aqui você vai ter a poética de Dona Conceição, porém não espere essa violência escrachada contra os negros. Inclusive, né, aí bota lá o título Conceição Evaristo, a pessoa já naturalmente já faz o link, já imaginando, tá falando, né, que negro sofre racismo e tal, e aí escolhe a alternativa errada. Não tem isso no livro, tá? É um livro sobre amor, é um livro sobre sororidade, sobre mulheres que se apaixonam, que vivem seus desejos. Perfeito. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e também sentiu essa complexidade na pele, link na descrição com uma revisão completíssima também, né? Não tem uma revisão que a Cris não faça que não seja completíssima, né?